Oi, plateia magnífica, voltando aqui para falar com vocês, para expor meus pensamentos, meus sentimentos, meu amor, meu carinho, minhas ideias, né? E que são bem peculiar da Lalu, talvez diferentona, mas nada que cause nenhum mal-estar em ninguém, eu creio e espero, né? Claro. E hoje, como eu já adiantei o feijão, né? Já fiz minha feijoadinha e já adiantei outras coisas, eu senti uma necessidade aguda mesmo, intensa, de vir conversar com vocês. E hoje, por incrível que pareça, eu pesquisei no Google. Eu tô falando para vocês que ultimamente o Google, ele me manda mensagens de tipo é, levante seu astral, se ame, acredite em você, vá em frente. Se alguém falou mal de você, não é sobre você, é sobre esse alguém que falou, não tem nada a ver com você. Isso é muito gostoso, gente. Eu vou buscar essas coisas. Aí hoje eu falei, Google, um filme aí que revolucione minha qualidade de vida emocional, né? Minha saúde mental e etc. E pessoal. E aí ele falou que não podia me indicar só um, indicou vários. E entre eles o Nice, que é um filme que relata a volta de uma psiquiatra, né, a um local onde estava se era mais uma área de recuperação mesmo, de onde as pessoas ficam em tratamento psicóticos. Isso. E esse filme ele é de 2015. É muito interessante falar que ele é bem novo, perto das minhas emoções antigas, do meu sofrimento com esse negócio de esquizofrenia, com esse negócio de superar essa parte aí da mente, né, gente? E eu conto para vocês que minha mãe teve, né, minha mãe viveu esses momentos de transes psicóticos, né, de choques, de momentos psicóticos. E claro que entre um surto e outro, a minha mãe parecia tão normal, tão normal, que isso causava em nós, família, filhos, uma dor, né, extremamente intensa por ver minha mãe passar por toda essa situação. E, enfim, foi dos anos 80 até o fim da vida dela. Ela ficava equilibrada uns tempos, desequilibrava em outros. Enfim, de vez em quando tinha suas crises, seus surtos, mas também tinha os momentos sã, maravilhoso, que minha mãe era muito sábia, mesmo diante de todas, inteligente mesmo diante de todas os surtos que ela também sentia, né? E aí eu tava assistindo esse vídeo, chorei mesmo, sabe? Como se eu estivesse vivendo aquele momento de novo. E isso não foi ruim para mim. De qualquer forma, uma reforma dentro da minha qualidade de vida. Como eu vou ter qualidade de vida se eu não começar a me libertar de algumas coisas que me prendem a um sofrimento eterno? E aí a gente vai liberando. Hoje, por exemplo, a primeira oração que eu mandei para o grupo da família foi sobre nossos antepassados, que tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver, que são laços e heranças, né? Que a gente vai herdando, vai trazendo nas nossas correntes de ser humano, sanguínea e psíquica e espiritual, né? Que não tem jeito para você dizer eu comecei hoje, eu sou essa sozinha. Não tem como você firmar uma palavra dessa e fazer dessa forma. Você não é essa, você não é sozinha, você tem raízes. E se você não se curar dessas raízes, você vai passando para gerações e gerações, você tem que ir começando a se curar. Busque essa cura, busque essa libertação, busque esse apoio humano mesmo e espiritual.
de estar se libertando dessa situação. Eu acho que o Anthony chegou da escola. Não, é minha filhota. Depois eu termino o vídeo. Deixa eu terminar meu vídeo, né, gente? Eu acho que eu vou terminar depois que o Rogério sair, porque eu fico mais à vontade para conversar com vocês. Momento. Voltei. É que eu fico mais à vontade falando sozinha, aqui nessa casa imensa, onde o eco é maior do que minha prosa. E como eu estava falando, foi um vídeo que veio, trouxe à tona o que eu vivi na infância, na adolescência e no decorrer da minha vida, né? Porque só paramos de internar minha mãe depois de 94, né? Que foi depois que ela ficou viúva, daí a gente ficou só contendo, né? As crises que ela tinha. A gente não levou mais ela a ficar internada nem nada e tal. Curtimos bastante nossa mãezinha querida. Poderia estar curtindo até hoje, mas ela teve um problema mais sério no rim, talvez devido até tanto remédio que ela tomou durante toda a vida, talvez sobrecarregou os rins, e teve uma espécie de tumor no rim. E hoje eu chorei bastante, porque daí eu fiquei pensando como Nise, essa psiquiatra, tinha um sentimento tão lindo por os pacientes. Ela começou a resgatar pacientes que parecia que não tinha, que era irreversível, mas ela começou a usar a arte, né? Não só a arte de desenhos, mas a música, a dança, a arte, enfim, né? Que ela resgata a sua parte que está adormecida, que você só vive uma tristeza intensa, e a arte ela resgata o seu lado autoestima, o seu lado amor, o seu lado eu estou vivo, eu estou aqui, né? E eu achei muito, 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 muito interessante esse vídeo. Vou assisti-lo quantas vezes for necessária para eu compreender melhor mais outras coisas que eu também vivo. Eu de vez em quando tenho meus pequenos surtos também, meus pequenos, vamos dizer, como é que se diz, gente? Tá muito na moda falar burnout, acho que é assim, burnout, que é quando você se enche de tudo de todo tipo de desafio e eles te arranca toda a tua energia de paz, né, interior, deixa tu extremamente cansado, extremamente esgotado, e você entra em um tipo de surto psicótico, e é onde você tem que começar a rever seus conceitos sobre com quem você anda, o que você faz, o que você consome de conteúdo, de livros, né, de vida, porque tudo que você põe para dentro da sua mente, você tem que saber se é tóxico, se é orgânico, se te faz bem, se te faz mal, para você estar evitando você estar com esses surtos, né, com esses... É por isso que eu falo muito, esteja sempre atento a viver um lugar menos tóxico, mais orgânico, pessoas de Deus, pessoas que têm piedade umas das outras, pessoas que querem mais ajudar do que atrapalhar. Procure estar nesses ambientes, sabe? É bom para a sua saúde mental, mesmo que seja ambiente de trabalho. Lute por um lugar que você tenha paz, que você mais sorria lá do que você chore, do que você se sinta mais acolhido do que desafiado. Então é sobre isso, é sobre você procurar lugares e você também ter empatia. O que foi que a psiquiatra Nise sentiu? Empatia. Quando ela chegou, que viu aquele tratamento brusco, de choque, que era mais agressivo, né, que era desumano até, o que ela quis? Ela quis usar a tática do amor, a tática da arte, a tática de amor mesmo. É por isso que eu acho assim tão clichê falar o amor, mas é o amor verdadeiro, o amor sem faceta, o amor sem fingimento, o amor que você
ele acontece de uma forma natural, ele sai assim, não tem como, ele é como se fosse um broto que tem que sair, que ninguém impede, que nada impede, então ele tem que nascer, que florescer, que crescer, e é sobre isso que eu falo. Plante amor, exercite o amor, viva o amor, regue o amor, espalhe o amor, contagie com o seu amor. E claro que nós o tempo todo não só estamos plena no amor, muitas vezes estamos magoados, feridos, constrangidos, afetados por essas poluições de violência, de noticiário tão brusco, tão triste, que a gente nem acredita que são seres humanos que são capazes. Então, por quê? Porque não estão atingindo a parte amor verdadeiro, não tem os neurotransmissores do amor, da empatia ligado. Então, sobre tudo isso. E hoje o recado que eu deixo é: assista vídeos que recorde sua história lá no... mas que faça você refletir sobre, também agradecer que você conheceu tantas coisas, superou tantas coisas e você hoje está capaz de ajudar, de levantar alguém que está caído, de compreender alguém que enfrenta um drama que você enfrentou toda a sua vida e que você precisa ser irmão daquela pessoa, ajudá-lo, né, com palavras ou com ação, agindo, né, na vida desse ser humano para facilitar, para que resgate essa parte bonita de viver, o amor de viver, o prazer de viver, a beleza de estar vivo, de viver. E mesmo quando você tiver seus transtornos, seus desafios, seus choques de mental, que você se lembre que, além de tudo, da arte de viver, da música, da dança, da pintura, além de toda essa arte de mexer com a natureza, né, de cultivar uma planta, tudo isso é uma terapia mental, tudo isso faz você resgatar o seu estilo, vamos dizer assim, prazer de estar aqui, prazer de viver, prazer de olhar para esse mundão de meu Deus e dizer: eu sou muito rica e agradecida ao Senhor por tudo, porque diante de toda a sua dificuldade você tem o privilégio de assistir a maior arte da vida, que foi o grande artista, o Senhor Deus, que criou, inclusive você é uma delas, né? A arte mais perfeita e maravilhosa que somos nós também, humanos, que o Senhor criou. E sobre isso eu quero deixar meu abraço, meu amor, meu carinho, e eu confio, né, em todas essas descobertas que não são as descobertas minhas, mas que são descobertas de milênios e que a gente não tem nada novo, é tudo muito velho, mas a gente está sempre descobrindo coisas que acha que inova a sua vida, mas que muitos já se serviram dessas coisas que eu só estou descobrindo agora, nesse momento, e de repente isso melhora a minha vida. E se você também buscar conhecimento, buscar conhecer mais, buscar compreender que essa vida é tão simples, parece assim, ela parece muito sobrenatural, mas ela é muito simples ao mesmo tempo, que você tem que respirar a grandeza de você estar aqui também, de você estar nesse plano, nessa vida. E perdoe seus antepassados e principalmente se liberte dos resíduos que ainda te incomodam, sabe? Ore por isso, se liberte, não deixe que essa energia ruim continue no seu corpo, passando para outras gerações, mas que você comece a orar por essas outras gerações, ter a liberdade de escolher ser pleno e absoluto, sem medo e sem resíduos daquele falso moralismo, daqueles pecados que você acha que você está embutido também, que os pecados dos meus antepassados têm que me sufocar. Não tem não, se perdoa esse povo e começa a fazer coisas novas e um entendimento maior com Deus, que você tira esses resíduos sim dos antepassados e você
começa a ter uma leveza de viver. Essa mochila que você carrega de muito tempo, das histórias que meu pai, minha mãe contou, que a vovó, a irmã da vovó contava, se liberte. Essa mochila não é tua, essa mochila já era para ter ficado muito, 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 muito para trás, com leveza. Eu tô aqui porque alguém se amou num passado remoto, né? E fizeram meus bisavós, tataravós. Nossa história não começou da vovó, começou lá da bisa da nossa avó, da tataravó da nossa vovó, ou da tataravó da nossa tataravó. Mas nossa história é por isso que eu digo, não é nada tão novo. É tudo muito antigo, mas às vezes você demora de receber aquela aula de vida com mais energia viva, energia de hoje, energia de agora. E é isso que você precisa estar mudando na sua vida e deixando essas mochilas, dessas raízes, desses resíduos muito antigos que não te pertencem. E claro que tem coisas boas dos nossos antepassados que a gente tem que deixá-las enraizar, que é a fé, algo que moveu, que os fez o nado para a vida, né? Que é aquela disputa quando você ainda vai entrar no útero. Então, todos fomos tão fortes e tão filhos de Deus e tão vencedores. Então, com nossas falhas, com nossas dificuldades, comece a absorver mais a grandeza do seu antepassado e não aquelas impurezas, aquelas dificuldades, aquelas acerto de conta que eles têm que fazer lá com eles, né, espiritualmente, com Deus, e você faz o seu e se solta, sabe? Se fica leve, relaxa a face, relaxa teu corpo, abre teu coração para viver o novo. E o filme diz assim, loucura Nise, a loucura do coração, alguma coisa assim, que tem a ver com o seu coração, tem a ver com a empatia, com a bondade humana, né? Então, parece louco. Eu tava pensando, sabe? Eu tava pensando aqui comigo, como é a vida de um soldado, que ele vai ser colocado à prova se ele dá conta daquela militância dele, né? Daquele dia de soldado. E talvez ele tenha um parceiro naquele dia de provação, talvez ele não tenha, mas eu fico imaginando o quanto ele tem que buscar de uma energia tão profunda, tão que ele pensa que nem ele tem, mas que está ali no profundo do eu dele, e ele resgata para ele dar conta daquela missão. E muitas vezes você mesmo acha que você não fez uma boa missão, que os outros soldados veteranos eles têm mais um jogo de cintura. Deve ter mesmo, porque tem experiência de muito tempo, não se cobre tanto. Soldado que deu conta da missão, se valorize, se parabenize, mesmo que alguém diga que você tinha que fazer melhor, concorde, mas dentro de você, você sabe que você resgatou toda a força que você tinha para aquele dia, para aquela prova, para aquela missão. E além de você, tinha aquele lado divino mesmo florescendo ali para mostrar que você é capaz, que o que você escolheu você dá conta, com o seu estilo de vida, com o seu jeito, porque cada um tem seu jeito, um mais rude, mais agressivo, outro mais amoroso, né, que resolve as coisas com firmeza, porém com empatia. Então, não copia ninguém, o teu estilo é perfeito. Eu falo em tudo, sabe? Como professor, medicina, soldado, juiz, e seja lá o que for da sua profissão, não se compare. Não se compare com quem tem 20, 30 anos de trabalho, você está começando, começou muito bem, obrigada, e é você que tem que se resgatar mesmo, você que tem que se animar, porque no princípio parece que estamos sós. Parece que é para nos desafiar mesmo, parece que todos estão assim, de olho na gente, olhando atravessado, como quem diz, não vai conseguir. Mas depois começa a aparecer os anjos, né?
e começa a se aproximar, começa a ver que você tem garra, que você não desistiu, que você foi à luta, que você foi firme. Doeu pra caramba, sangrou ali, mas você ficou ali firme e venceu aquela missão. Provou que você é capaz, que você dá conta, que você tem capacidade para o que você escolheu fazer. E é sobre isso. E como eu já disse, não importa quem você é o tanto de fama que você tem, o tanto de dinheiro que você tem, mas importa muito que você se valorize o suficiente para ninguém te botar para baixo por muito tempo. Claro que certas críticas, certos colegas de vez em quando dão uma encarcada na gente boa, é como se segurasse a gente debaixo d'água, assim, como se eles estivessem apertando nossa cabeça dentro d'água, mas eu tenho plena certeza que você vai conseguir escapar desse que te afoga. Você vai sair daqui, ó, e você vai contar a vitória. Ninguém vai conseguir te sufocar por muito tempo. De repente, ó, você serve um Deus que te levanta de uma forma milagrosa, vamos dizer. Muita gente fica assim, ele superou, ele fez, ele venceu, ele passou, ele foi aprovado. Então, mas você foi aprovado. E você é a única pessoa dessa vida que não pode se desvalorizar, se botar para baixo, se cobrar demais. Você é a única que tem que dar gás para você, que dá vida e dizer: eu consigo, eu posso, eu vou e eu vou vencer. Você tem que acreditar em você. Não deixe que os olhares atravessados lhe deixem desanimado e com medo. Confia no Senhor e vai com medo mesmo, porque a vitória é certa. E é sobre isso. Hoje esse filme, ele levantou um pouco meu astral, principalmente porque essa Nise, ela tinha sido presa, ela estava cumprindo enfim, estava presa. Ela estava presa por conta de problemas políticos e quando ela saiu, ela foi colocada no lugar talvez mais desafiador, né, da vida dela, falando assim do lado doutora psiquiátrica, e foi desafiador, mas foi transformador, né? Ela resgatou pessoas, ela fez quadros que pareciam irreversível, assim, ser revertido, né? Ser, vamos dizer, resgatar aquelas pessoas que não pareciam mais nem humanos, parecia mais zumbis do sofrimento que passavam, mas de repente elas renasceram da arte. E isso é muito bom. É um filme que eu recomendo. Ele é um filme de 2015, é um filme novo, né? Não é tão velho. E brasileiro, com Glória Pires. Glória Pires é a Anise, faz o papel da Anise. E muito bom, muito bom, muito bom. Eu amei. E eu super indico. Ó, vou até assistir mais vezes para que alguns detalhes que eu não compreendi, que eu estava cuidando e assistindo. Então eu não me dediquei só ao filme, mas achei o filme assim extraordinário, principalmente porque tem a ver com um pedaço da minha história, né, que é a vida da minha mãe. E enfim, eu vou despedir de vocês, que eu vou me arrumar, meus amores, para ir para o trabalho agora de tarde. Eu entro às 13 horas. E quero deixar aqui o meu carinho e não esquece, se você gostou desse conteúdo, se você está gostando do canal da Lalu Cleide aqui no Vale do Sossego Vida Verde, por favor, deixe um like, porque o like, gente, o joinha, o gostei, ele é o único jeito que tem do algoritmo, né, do YouTube reconhecer que seu vídeo é bom, que seu vídeo é legal, que seu vídeo é interessante, é relevante, e aí ele espalha para mais pessoas, e é o que eu quero, né? Eu quero fazer um pouquinho de Ibope, porque só o Ibope, só o tempo assistido, só o tempo Ibope mesmo que se diz, né?
segurar a plateia assistindo é o que faz gerar horas, e as horas gera tutu, só que eu ainda não tenho isso, mas com a ajuda de Deus e de vocês, um dia terei e contarei para vocês como surgiu, como aconteceu, enfim, eu não perco a esperança. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, com fé em Deus.